dá uma aliviada na barra, né? Até porque quem não vai aliviar a barra do Flamengo agora sou eu. Então, o Vampeta quer dar uma aliviadinha na barra do Arboleda? Tranquilo, dá uma aliviada, chama ele para tomar o vinho. Agora, a palhaçada de segundo tempo do Flamengo ontem contra o Ceará, ela tem que deixar. Eu fui na academia hoje, a quantidade de rubro-negro pilhado, não dá, aquele segundo tempo não dá. Não dá, meu amigo, não dá. Então, é para deixar claro uma situação. Acho o Felipe Luiz um baita treinador, mas não tenho rabo preso com ele, não tenho que elogiar todo jogo, não tenho rabo preso com dirigente nenhum. Então o negócio é o seguinte, o futebol do Flamengo no segundo tempo contra o Ceará foi um futebol de Série B do Campeonato Brasileiro. Sendo que o Flamengo tem um time, se você for ver, investiu agora 300 milhões de reais. Sem contar esses 300 milhões de reais, olha o valor dos outros jogadores que estão nesse Flamengo. Para jogar um segundo tempo ridículo do jeito que foi, com medo do Ceará, que é um time bem mais fraco que o Flamengo, cara, na boa, para mim é inaceitável. O Felipe Luiz ontem na coletiva falou em decepção. Para mim a palavra é inaceitável o segundo tempo do Flamengo. O Flamengo fez 1-0 no Ceará. O Flamengo sai na frente, cria chances no primeiro tempo e volta outro time no segundo. Um time que não criou nada no segundo tempo, que não correu no segundo tempo. A minha pergunta principal é essa. Poupou na Copa do Brasil, porque o objetivo principal é o Campeonato Brasileiro. Para se arrastar em campo no segundo tempo, parece que o Flamengo tinha jogado a semana inteira no segundo tempo. Parece que o Flamengo jogou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e aí jogou ontem. Porque era um time morto no segundo tempo. Era um time apático no segundo tempo. Era um time lento no segundo tempo. Então, algo tem que ser questionado nisso aí, porque o Flamengo, desde que voltou do Mundial, só teve um super jogo, que foi contra o São Paulo. Foi o super jogo do Flamengo, jogou muito bem. Depois disso, perdeu para o Santos, na Vila Belmiro. Depois disso, jogou contra o Atlético Mineiro no Maracanã, não fez muita coisa demais, mas venceu. Perdeu para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, jogou esse jogo ridículo contra o Ceará ontem no Castelão. Então, esse segundo tempo do Flamengo, para quem poupou o time titular na Copa do Brasil, ele tem que ser questionado, ele tem que ser avaliado, porque não pode. E aí sai o Arrascaeta, entra o Saúl e não cria nada. Será que o Flamengo ainda é tão dependente do Arrascaeta? Porque foi um jogo feio. E outra coisa, que eu falei no começo do programa e eu repito, ontem o segundo tempo foi um segundo tempo de Flamengo de Tite. E o Felipe Luiz fala que se inspira no Flamengo do Jorge Jesus. Então eu vou falar uma coisa bem clara para o Felipe Luiz. Ele conviveu com o Jorge Jesus, mas não sei se ele lembra. Ele jogou com o Jorge Jesus, mas eu não sei se ele lembra. O Flamengo do Jorge Jesus jamais faria 1-0 contra o Ceará e pararia de atacar. Jamais deixaria de sufocar o adversário no segundo tempo, como fez o Flamengo. O Ceará dominou o jogo no segundo tempo. E aí, com todo respeito ao Ceará, o Ceará é muito menos time que o Flamengo. Ou não? Ou eu estou mentindo? Ou o Ceará investe milhões e milhões em contratações? Não investe, gente. Então, é sim um time inferior. E o Flamengo, tão temido, passou a ser um Flamengo medroso no segundo tempo, defendendo, cruzamentos na área do Flamengo, Rossi saindo igual uma barata tonta. Eu vou deixar o Rossi para depois, porque foi um gol ridículo que o Rossi sofreu, mas eu não vou culpar só o Rossi se o Flamengo não fez nada. E aí, é claro que eu sei que eu vou te ver grandão. É óbvio. Quem zoa tem que ser zoado. Eu sempre falo isso. Para mim, os frouxos que ficam por aí zoando, e aí quando é zoado fica chateadinho. Não, comigo não tem dessa. Pode me zoar mesmo, Marcos André.
Porque ontem eu falei, olha o Flamengo vencendo, olha o Flamengo, para depois que acaba o nosso programa ser uma palhaçada de segundo tempo e o Flamengo deixando de fazer 2 pontos que são fundamentais. O Flamengo poderia estar na liderança absoluta e agora está com o mesmo número de pontos do Cruzeiro, tudo bem com jogo a menos, mas que esse futebol não agrade o Felipe Luiz. Que o Felipe Luiz repense e diga para o time, vamos lá, meus amiguinhos, é para isso que a gente tem um time galáctico, para sofrer pressão do Ceará, para não jogar nada contra o Ceará no segundo tempo? É isso mesmo? Porque o Abel ainda tem a desculpa do time reserva, o Flamengo não. Era a cavalaria completa. E era um bando de cavalinho daqueles mequetrefe que parece mais jegue do que manga larga machador no segundo tempo. Nem parece que é uma cavalaria. Parece aquelas carroças abandonadas com o jeguezinho cansado puxando a carrocinha no segundo tempo, Marcos André. Pô, caramba, velho. Não deu nem 24 horas, ele mudou toda a opinião ontem, viu, Moto? Mas o futebol e a vida são dinâmicas, ô Pedro. É verdade, tem a noite. E no caso do Pilhado, um pouco mais dinâmica ainda. Tem a noite, tem a academia. Tem a noite, tem a academia. E a academia é sempre democrática. A academia muito cedo, escutou ali, né? Pô. Mas vou te falar assim, em relação ao jogo, né? A gente tava aqui no Canelada, depois cheguei em casa e vi. Mas vendo aqui, o Flamengo no primeiro tempo era para ter decidido o jogo, né? Tudo bem. Teve uma chance lá com o Pedro Henrique, cara a cara. Mas o Flamengo no primeiro tempo foi melhor. Aí sim, no segundo tempo, desandou, né? Houve a falha mesmo do Rossi, né? Saiu, voltou, né? O Pedro Raul, que não fazia gol no Corinthians, foi pro Ceará, começa a fazer gol. A dupla de Pedros, né? Que era sim, o Pedro Henrique também. Corinthians, né? Uhum. Os dois. Quer dizer, o Léo Condé, que eu sempre elogio aqui. Sim, ele sempre verdade. faz bom trabalho, fez bom trabalho no Vitória, foi campeão da Série B, botou o Vitória na Série A. Chega com o Ceará agora também, bota na Série A e faz um belo trabalho. O Ceará que, quando volta do Mundial de Clubes, perde alguns jogos, mas pega e ganha dos 2 líderes, né? Não, empatou com um e ganhou do outro. Isso. O Flamengo, no geral, se você pegar, tem um jogo a menos, que é contra o Sport, que não ganhou de ninguém, bateu o recorde aí. É o único time da Série A, B, C e D do Brasil que não ganhou um jogo. Nenhum jogo. A Série D já está lá no mata-mata. Né? A C está ali para definir, faltando 3 rodadas, que vai ser os classificados. A Série B está ali, indo para a 19ª, 18ª rodada, e o Sport não ganhou um jogo. Esse jogo que o Flamengo tem lá em Recife. Né? O Palmeiras... O Flamengo joga, mas só que o Palmeiras também dá mole. Quando eu falo da mole, os jogos não são fáceis, mas pelos investimentos que nem você fala, que Palmeiras e Flamengo têm, né, é para sobrar em alguns jogos. E não é assim, a gente não vê essa sobra. Sempre jogos assim, 1-0, 2-1, 2-0. Não tem aquela sobra que alguns clubes da Europa têm quando tem dinheiro e a quantidade de jogadores bons. Vai para um duelo com um time mais fraco, ganha de 3-0, 3-1. Aqui é sempre... O Bruno Prado fala, né? O nível aqui é sempre 5, 7. Quem tem, assim, um pouco um nível 8, 9 de atletas, se sobressai. Mas a maioria é tudo ali. 6, 5, com valores muito altos. Por exemplo, o Corinthians tem uma folha de pagamento que não condiz com o elenco que tem de jogadores. Olha o banco do Corinthians de atacante que o Corinthians tem. Jogadores de meio campo. Flamengo e Palmeiras, principalmente Flamengo, tem jogadores mais badalados, né? Pô, você sai o Gerson. Se você pegar a carreira do Gerson e do Saul, o Saul tá na frente do Gerson, não ano-luz, mas muito à frente. Jogador de seleção, jogador que jogou Premier League, jogava no Campeonato Espanhol, era titular do Atlético de Madrid por muitos anos, ao lado do Coque. Quer dizer assim, então... O Jorginho, outro dia, estava aí, pô, sabe o que é ser terceiro melhor do mundo daquilo que você faz? Foi eleito terceiro melhor jogador do mundo. Campeão europeu com a Itália. Jogou titular absoluto da Itália. Coisa que o Pulgar nem o Gerson conseguiu. Pegando esses 2 atletas, Saul e Jorginho. Eu estou falando de Pulgar e Gerson. Trouxe o
O Emerson Royal. O Emerson Royal outro dia estava jogando Premier League no Tottenham. Passou pelo Barcelona, pelo Sevilha não, como o rival do Sevilha é. O Betis. Foi pro Milan. Sai o Wesley que está tentando a luz ao sol. Que, por sinal, fez 2 jogos aí amistosos, a torcida já da Roma, a imprensa já tá pegando o pé. Ih, não é nada daquilo. Você leu isso? Coitado. 2 jogos, cara, 2 jogos. A mesma coisa, eu tô falando, o Saul não tem nem uma semana que chegou no Brasil. E eu já tô vendo uns e outros, falando, será que vai ser isso mesmo? Quem seriam? Uns e outros que gostam de fazer academia e a torcida pega. Não sei ninguém. E outro. O cara não tem, ó. Rapaz, é uma loucura. Como é que ele fala? Que loucura, que loucura. O cara não tem nem 10 dias. O Emerson Royal já estava dando entrevista ontem, falou, eu não tô do meu melhor. Olha que loucura, cara. O Emerson chegou no sábado passado. Fez uma semana, hoje faz 9 dias que ele tá no Flamengo. O Emerson já deu entrevista ontem e falou assim, não, eu não tô no meu melhor. Eu não tô... Porque tem uns e outros... Calma, companheiro. Só o Jorginho tá tranquilo. Meu medo é daqui a pouco eles falarem que o Samuel Lino não é nada disso. Calma. Os caras chegaram, ó. Paciência com os caras não tem nem 2 semanas. O Samuel Lino desembarcou, já jogou 2 jogos, entrou no jogo... Contra o Atlético e ontem jogou o jogo todo. O Saul, coitado, desembarcou outro dia, fez um treino. Será que é o. Já estava dizendo, será que é o lugar certo para jogar no lugar do Gerson? Ou é do lado. Eu acho que o Saul tem que jogar, falando sério, ele tem que jogar ao lado do Jorginho. Do Jorginho. Como ali, os dois volantes. Não lá na posição do Gerson. Na posição do Gerson tem o Luiz Araújo. Se quiser botar até o Samuel Lino para ir pro outro lado, bota. E não falta jogador liberado. E para mim o Saúl tem que ser assim, ali ao lado do Jorginho, como os 2 volantes. Jorginho, Saúl, Alan e Pulgar. E o Everton. Esses 5 ali naquela posição. Bom, então você está me dizendo que o Flamengo continua sem contratar um substituto para Arrascaeta. Porque não é o Carrascal? Não é o Carrascal? Não fala que é o Carrascal? Não sei nem... Carrascal, substituto para Arrascaeta, Carrascal. Pelo amor de Deus, Carrascal. Vai lá, pô, vai lá, tira então o Pereira lá do Cruzeiro. É fácil, é barato ele. E que bom que o Felipe Luiz, pelo menos, não é aquele cara que quer ficar se enganando. Porque tem treinador que a gente diz, né? Parece que ele não viu o mesmo jogo que a gente. Parece que ele quer fazer o torcedor de otário. Felipe Luiz, não. Ele disse que foi uma decepção, né, o segundo tempo do Flamengo. Eu quero até ouvir, tá, essa declaração do Felipe Luiz antes, para a gente ouvir depois o Fábio Piperno e o Mauro Betti, porque ele assume, mas não adianta também assumir e no próximo jogo ser a mesma coisa, porque não é a primeira vez que o Flamengo parece se arrastar em campo. Isso é preocupante. Será que é preparação física? O que pode ser que o Flamengo parece um time morto? Várias vezes. O segundo tempo ontem foi isso. Eu até falei, tá? Com a Lívia, aqui em casa, que a gente estava assistindo aos jogos. A gente estava assistindo ao do Flamengo, depois a gente assistiu o do Palmeiras. O do Palmeiras, eu falava para a Lívia, é uma grande diferença do Palmeiras para o Flamengo. O Palmeiras, quando ele está perdendo, você acredita que o Palmeiras vai fazer um gol até o final do jogo. Até o final do jogo, o Palmeiras corre, bota a bola na área, tem chance. O Flamengo não. O Flamengo dá 35 minutos do segundo tempo, você já olha para o outro e fala, não vai dar em porra nenhuma. Não vai dar em nada. Vai ficar esse joguinho chato, tocando pro lado, um time sem pressão nenhuma. Entendeu? Me faz falta ver isso. Ver um Flamengo que, quando o resultado não é bom, quando o Ceará empatou, crie chances, pô. Mostre pro adversário, ó, meu amigo, vocês vão levar o segundo gol. E não. O Flamengo não fez nada. Parecia que o empate era maravilhoso contra o Ceará em Fortaleza. Vamos ouvir o Felipe Luiz e depois eu vou querer ouvir o Piperno e o Mauro Betti sobre isso que eu falei. Concordam? Realmente esse Flamengo, ele é apático, principalmente no segundo tempo? Vamos ouvir aí o Felipe Luiz. Gosto até de vir assim,
logo depois do jogo, ainda com o coração quente, que eu falo realmente o que está aqui dentro, né? Claro que é um sentimento de decepção depois de ter feito um grande primeiro tempo, criado chances de gol, finalizado muitas vezes na área no gol do adversário, e no segundo tempo realmente tivemos uma queda muito grande e por um descuido nosso na bola parada acabamos sofrendo empate. E claro, sentimento de decepção, e não temos outro caminho senão trabalhar e continuar evoluindo. Eu não diria que a gente quis defender o resultado, ao contrário, começamos o segundo tempo com a bola, tentando propor jogo. O adversário ele mudou seu sistema, começaram a jogar a bola longa nas nossas costas, tiveram alguns escanteios, alguns lances até onde a bola era nossa e por não apitar falta acabava em escanteio. Então essas jogadas foram levando o nosso time para trás e tivemos dificuldade de sair, ainda não sei, não vi, vou rever novamente depois, mas realmente baixamos o nosso nível de concentração, de intensidade no segundo tempo. O adversário também aumentou a dele e aí tivemos essa nossa dificuldade em construir e de dominar o jogo outra vez, né? Então acabamos, como eu falei, sofrendo gol e tentamos o empate, mas claro, não é fácil jogar contra o time que se fecha tanto, e no final acabou o empate e como eu falei, com gosto amargo. Pronto, eu concordo com o começo, aí o final ele já começa a estar de sacanagem com a minha cara. Não é fácil contra um time que se defende tanto. O Ceará atacou o segundo tempo inteiro. Ceará estava atacando o segundo tempo inteiro. Eu sei porque eu falava, não é possível que o Flamengo está sendo pressionado. Então não tem nada de time ter retrancado o jogo todo, primeiro. Segundo, voltamos com a mesma postura para o segundo tempo. Aí não, Felipe Luiz. Aí não brinca comigo, porque aí parece, tivemos a bola. É o que o Vampeta fala, eu uso a sabedoria dele, eu copio mesmo, porque ele é meu mestre, ele é meu guru. É o que o Vampeta fala. Ter posse de bola para ficar tocando pro zagueiro, pro goleiro, pra minha mãe, pro meu pai, pro periquito. Aí qualquer um tem posse de bola. Vai, fica tocando. Eu quero ver criar. E não criou nada no segundo tempo, Fábio Piperno. Nada. Olha, né? Eu recomendo, então, um vídeo de um técnico português chamado Jorge Simão. Digita lá no YouTube, Jorge Simão e a posse de bola. É uma bela explicação sobre a vida. Eu acho o seguinte, você tá muito, né? Tá muito exasperado, tá muito tenso. Imagina. Né? O empate até fez bem pro campeonato, porque aí ninguém dispara e tal. Mas assim, eu quero que o campeonato... mais ou menos isso. Agora, então, vamos lá, pilhado. Vamos voltar uma semana no tempo. Tava aqui e tal. Então, eu comparava as campanhas de Palmeiras e Flamengo desde que os dois voltaram do Mundial, porque havia uma falsa percepção de que o Palmeiras estava jogando muito mal e o Flamengo jogando bem, e o Flamengo jogando bem mais que o Palmeiras era favoritaço ao título. Falava, gente, peguem todos os jogos e os adversários que os dois enfrentaram. Os dois pegaram o Fluminense, os dois enfrentaram o Atlético Mineiro. Um tropeçou contra o Mirassol, o outro fez pior ainda contra o Santos. Então, as campanhas eram mais ou menos parelhas, sendo que o Palmeiras ainda tinha pontuado um pouquinho mais nesse pós-Copa, tirando aquele jogo lá do Flamengo contra o São Paulo, porque naquele dia o Palmeiras não jogou. O Palmeiras voltou uma rodada depois. Então, ontem mostrou isso de novo. Eu elogiei a atitude do Flamengo em valorizar o campeonato, escalar o time titular. O Felipe Luiz cumpriu o que ele tinha prometido lá atrás, de que o Campeonato Brasileiro seria prioridade. Invejo isso, é isso que tem que fazer mesmo. Tá? Muito time por aí não fez, deveria ter feito. Agora, o Flamengo não vem jogando bem, ponto. E aí é a parte que eu vou concordar com o pilhado. Desde que voltou da Copa do Mundo, o Flamengo, exceção do jogo contra o São Paulo, não faz grandes partidas. Como é que o Flamengo joga 2 vezes contra o Atlético Mineiro no Maracanã e não estabelece vantagem? Foram 2 jogos difíceis, decididos por erros técnicos.
No primeiro jogo, quando o Rony perdeu o gol. No segundo jogo, quando o Léo Pereira deu o gol de graça pro Galo. E ontem, de novo, o Flamengo não venceu por conta de um erro técnico grosseiro do goleiro Rossi. Então, é óbvio que o torcedor tem todo o direito de esperar mais futebol de um time todo estelar. Agora, é o que o Vamp falou também. O Flamengo tem uma baciada de jogador que chegou na semana passada. Quer dizer, você não monta time de futebol da noite para o dia. Não é porque o time é mais caro que automaticamente ele vai jogar melhor do que o outro que é mais barato, como é o caso de Flamengo e Ceará, principalmente considerando que o jogo foi no Castelão. E outra coisa, não vamos esquecer que esse mesmo Ceará, uma rodada antes, foi em Belo Horizonte e ganhou do Cruzeiro. Então, é óbvio que o Flamengo não estava jogando contra uma galinha morta, muito pelo contrário. É um bom time que, quando está completo, ele endurece jogos. Agora, o Flamengo poderia ter vencido no primeiro tempo? Claro que sim. O preocupante, aí eu vou concordar, que realmente no segundo tempo caiu de rendimento. E pelo que eu percebo, até de tudo que o técnico falou, não foi nenhuma orientação, pedido dele para que vamos recuar e segurar o resultado. Não, é porque o time em campo, até com alguma, eu não diria indolência, mas digamos, menor concentração, aceitou a pressão do outro. Não é fácil enfrentar, nunca é fácil, historicamente, enfrentar o Ceará na casa dele, na Arena Castelão, mais ainda, o momento, reapresentação do Vina, tudo legal lá no Ceará, mas o segundo tempo preocupante. Sim, o Rossi falha no gol, ele vive o seu melhor momento com a camisa do Flamengo, mas eu entendo que pela qualidade e quantidade de opções que o Flamengo tem, digamos, da lateral direita à ponta esquerda, a meta do Flamengo não está bem defendida. O Rossi é bom goleiro, muito bom, é disparar. O Rossi, no atual elenco do Flamengo, é o Raul Plasman, né? Assim, é um Júlio César, é um goleiraço. Sim. Mas no atual elenco. Exato, no atual elenco. Nada demais. Pro nível do Flamengo, o Flamengo já podia ter pelo menos mais 2 goleiros. Incluindo o Rossi, sim, o Rossi mais 2 do nível do elenco, porque realmente apenas deixar nas mãos do Rossi, apesar da fase muito boa, é um dos melhores goleiros do brasileiro, o Rossi é mais ou menos isso aí, até quando bem sai de uma maneira patética, como foi no lance do gol, e não só no lance do gol, o Rossi, aí vale para todo mundo e claro, também para o Felipe Luiz, uma atuação muito ruim do Flamengo no segundo tempo, parecia outra equipe, e essa sensação que você teve vendo o jogo, eu também tive, claro, aqui à distância, como também tive no caso do Palmeiras no Barradão contra o Vitória. Eu confesso que até como torcedor, quando o Flávio Lopes vai empatar, e já a gente fala do Verdão, eu começo a rir, tipo assim, o hashtag eu já sabia, né? E não só eu, né? Outros também, eu tenho brincado falando sério, com alegria, claro, por parte do meu coração, de que não deve estar sendo fácil torcer nos últimos tempos contra o Palmeiras. Ou até está ficando fácil, porque no fundo você sabe que vai acontecer o que aconteceu ontem. Não estava bem, toma 2-0 e vai buscar o 2-2 o Palmeiras. E o Flamengo, eu também fiquei com essa mesma sensação que você teve, Pilhado. Toma o gol e já não estava legal o recomeço do jogo quando o Ceará empata com o Pedro Raul, porque daí continuou, o Ceará teve mais boas oportunidades, o Flamengo pouco criou, ficava com a bola, aquela coisa do arame liso de outros tempos também, e não acontecia, né? Não rolava. E com esse potencial de elenco, cara, você vê o time do Flamengo hoje, é um time de L-Foot, de Brasfoot, de videogame que você vai pegando gente sem pensar em dinheiro, e o Flamengo tem feito pensando, usando bem a cabeça e tal. O elenco do Flamengo é excelente, cara, é de nível internacional mesmo, é de nível de fazer o que o Flamengo fez na Copa do Mundo de Clubes. Ótimas atuações, grandes vitórias contra times europeus, ou quando perde jogando legal, tal, enfim. Então, assim, é evidente, está chegando agora o Samuel Lino, o Jorginho, por mais que desde a Copa do Mundo de Clubes já parecia muito bem ambientado na equipe do Felipe Luiz e está jogando muito até dar um descansinho de vez em quando, né? E aí volta a questão de poupar elenco, que é essa longa discussão, e dá para discutir, óbvio, a estratégia de você tirar o time da Copa do Brasil, ok, mas jogar e perder como foi para o Galo, aí para jogar bem contra o Ceará num jogo complicado pelas circunstâncias, empata e podendo até ter levado a virada no segundo tempo ruim. Realmente decepcionante no Flamengo. Passa de novo a impressão para mim que o time do Felipe Luiz está jogando pouco do que pode ou abaixo do que pode. Compreensível, isso vale, claro, para Fluminense, Botafogo, Palmeiras e, evidentemente, o próprio Flamengo, os clubes que tiveram o desgaste da Copa do Mundo de Clubes, e não só o mental, o anímico, o físico e também a própria temperatura. É bom dizer que desgastou ainda mais. O calor desgraçado dos Estados Unidos também potencializa esse desgaste. Mas não é só isso, e ao mesmo tempo entendendo, o Samuel Lino está chegando agora, o Saul está chegando agora, muita gente de qualidade, o Emerson Royal também, mas assim, era para estar jogando mais.
ainda, para mim, continua sendo o maior favorito entre os brasileiros para tudo que vier disputar. Lógico, a Copa do Brasil ficou mais complicada e dá para discutir até se ficou mais complicada propositadamente, insisto. É difícil você assumir, mas a gente sabe de bastidor que alguns clubes, ainda mais esses multicampeões, mesmo com o elenco que pode tentar ganhar 3, e hoje no Brasil acho que só Flamengo e Palmeiras podem tentar ganhar os 3, podem tentar, o que não significa dizer que vão ganhar, por óbvio, mas dá a impressão que o Flamengo meio que foi limpando a área da Copa do Brasil para focar no Brasileiro, na Libertadores, com qual o maior foco, não sei, mas tentar as duas coisas que são ainda factíveis ao Flamengo, embora eu também concorde que na Libertadores até agora o Flamengo é uma decepção. Bom, a gente segue no YouTube, porque eu já falei aqui algumas vezes, o Vamp sabe, Piperno sabe, o Mauro talvez menos, mas eu cansei de falar que o Rossi não é goleiro para ser titular de Flamengo. Não é. Não é porque ele falhou ontem, não é porque eu achei o gol do Atlético Mineiro defensável, é porque eu acho que o Rossi ele é muito estabanado. Eu não vejo o Rossi, juro, com uma coordenação motora de goleiro, ele pula errado, ele sai do gol errado, ele espalma a bola errado. Eu não acho o Rossi um goleiro para ser goleiro titular de Flamengo. O Rossi ontem teve uma falha ridícula, porque ele falha na saída do gol, ele não precisava sair do gol naquela bola se fosse para ficar ali igual uma barata tonta, e ele ainda falha por pular atrasado, porque a cabeçada ela vai em câmera lenta, parece que tinha sido uma tartaruga que tinha cabeceado a bola pro gol, e o Rossi demora para cair, cai igual uma banana, né? Foi um gol ridículo do Ceará. E, para mim, é a prova de que o Rossi não pode ser o titular do Flamengo. O Rossi é o típico goleiro que tem que ser um segundo goleiro. E olhe lá, porque ainda pode comprometer competições importantes, hein? O Rossi foi fundamental na classificação da Libertadores. E eu elogiei o Rossi por isso, mas eu não enxergo o Rossi com talento e até com coordenação motora, na minha opinião. Eu fico analisando, né, o Rossi durante o jogo, porque eu tenho uma certa implicância com ele, e realmente, cara, para mim ele pula errado, ele espalma errado, teve até uma bola no meio do gol que ele faz assim, espalma tudo errado, qualquer goleiro encaixaria aquela bola. Eu não acho, Marcos André, Rossi goleiro para Flamengo. Você acha? E outra, falhou feio ontem, né? Ele sai, tenta voltar, né? E nisso aí, na volta dele, né? O Pedro Raul ganha do Léo Pereira, empata o jogo, né? Mas se você pegar dentro do plantel do Flamengo, ele tem que ser o titular mesmo, não tem. Né? A gente tá vendo alguns goleiros brasileiros, o John quer ir embora do Botafogo, parece que tem proposta para ir para a Inglaterra. Me parece que o Botafogo vai tentar trazer de volta o Neto, que era goleiro do Barcelona. Goleiros brasileiros jogando aí no mundo todo. E o Rossi vem da Argentina, né, com toda a bagagem. Mas eu acho sim, para o nível de goleiros que o Flamengo tem, ele tem que ser o titular sim. Não vejo os reservas sendo melhor do que o Rossi, não. Como é que é? Os reservas não é melhor que o Rossi. Ah, tá, os reservas, mas os reservas também não são nada demais, pô. Mas por que você não falou isso quando ganhou do São Paulo, que o Rossi era ruim? Já falo isso há muito tempo Não, e você sabe. Assim. Ele fala assim. Contanto que quando eu fui elogiar o Rossi, eu falei, ele tá queimando a minha língua. Deixa o Rossi aí. Ele agarrou... Deixa o Rossi aí. Deixa ele aí. Eu te conheço, seu secador. Tu quer o Rossi ali. Você quer o Rossi, você quer o Muralha de volta no Flamengo. Deixa ele aí, tem muita coisa pra acontecer. Gente, mas vamos ser sinceros. Aí ele falou no jogo de ontem mesmo, Tico. Ele saiu e voltou. Foi falha. Desde o Diego Alves que o Flamengo não tem um grande goleiro, hein? Desde o Diego Alves. Diego Alves saiu, Flamengo ficou sem ter um grande goleiro. Foi o Hugo Souza não conseguiu. Foi o Matheus Cunha. Agora tem o Rossi. O Santos! Nossa!
Eu sabia que eu estava esquecendo alguém. O Santos. É bom o Flamengo começar a pensar, já que tem tanto dinheiro, em contratar um goleiro de peso, hein?